Olá, sejam bem-vindos de volta. Eu sou Felipe Novaes, professor de Direito Civil, e a gente fala hoje sobre fatos jurídicos. Antes da gente entrar no assunto em si, já alinhado com o que a gente tinha combinado, eu estou disponibilizando alguns testes sobre o assunto que passou, que foram os bens. Então é muito importante, mais uma vez eu reforço o pedido para que vocês façam. São poucos testes, é pouca coisa, está alinhado com o que o exame de ordem cobra. E é muito importante já, como a gente tinha dito, porque reforça a matéria, mostra para vocês já como que o assunto costuma cair no exame de ordem e também lá na parte final do curso, quando a gente começar a fazer as revisões e os testes, vocês já vão estar muito na frente e vão conseguir assimilar muito melhor a matéria justamente no momento que é o fechamento de tudo isso que a gente está vendo aqui, ok? Bom, o assunto de hoje, propriamente dito, são os fatos jurídicos. E essa primeira aula, também alinhado com o que a gente costuma fazer, ela é uma aula introdutória para que vocês consigam entender melhor esse conceito de fato jurídico. Gente, essa é uma matéria muito importante para o exame de ordem de vocês, mas assim, extremamente relevante. Basicamente, em todos os exames, costuma cair uma questão sobre isso. E como que essa questão costuma cair? Bom, na linha do que também está no livro ao qual eu escrevi em coautoria e que deve estar aparecendo também aqui em algum canto, a gente sempre faz essa análise de incidência. A primeira que eu acabei de falar, que é a quantitativa, e depois essa análise qualitativa, que é para desde o início vocês já ficarem inteirados sobre como esse assunto costuma cair. Está tudo melhor detalhado no livro, mas para ser específico sobre fatos jurídicos, importa dizer o seguinte: é um assunto que cai tanto na forma objetiva quanto na forma mais contextualizada. Então, é muito importante que vocês entendam os conceitos, e é o que a gente vai sempre tentar fazer. Entender o conceito e mesclar com alguns casos práticos que podem ser eventualmente objeto de questão lá no exame de ordem quando vocês forem prestar, ok? A gente vai entender antes da gente ir para o conceito propriamente dito, né? Olha, anotem conceito, fato jurídico vamos tentar entender um pouco, né? Uma breve abstração sobre o assunto para que a gente consiga entendê-lo melhor. Então vamos lá. A gente está falando então sobre fato jurídico. Nossa, mas como está espaçado? Isso é proposital. Por quê? A gente vai, antes de ir para o conceito, tentar entender esses termos e como eles se correlacionam individualmente. Quando a gente fala de fato, desde já a gente vai combinar o seguinte: fato nós vamos associar a acontecimento. Certo? Então, fato a gente associa a um acontecimento. Fato é todo acontecimento que pode ser natural, pode ser provocado pela ação do homem e que é passível de análise e de efeitos, certo? Então, como assim? Bom, então quando a gente fala de fato, a gente está falando de um acontecimento. Todo acontecimento, como eu disse, é passível de uma análise e é passível de produzir algum efeito. Até o mais banal deles, ou até algum que a gente nem imagina, por exemplo, ou que a gente não tem por hábito estudar no nosso cotidiano jurídico. Vamos falar, por exemplo, sobre um fato, né, que é um acontecimento, que é, por exemplo, o nascer do sol. Veja, é um fato, é um evento, é um acontecimento e que é passível tanto de análise, né? Existem diversos ramos da ciência que estudam, existem diversos ramos de religiões que estudam este acontecimento. Qual que é o acontecimento? O sol nasceu. E quais são as análises possíveis? Depende do ramo ou do foco que você vai querer dar. E efeito? O fato do sol nascer produz diversos efeitos e também vai depender da forma como você analisa isso.
Então é possível que se determine, por exemplo, a separação entre o dia e a noite, o momento em que naturalmente o planeta deixa de ficar mais escuro e passa a ficar mais claro por uma ação que não humana, etc. É possível se atribuir a qualquer fato. Então, esse acontecimento, a gente tem que pensar agora, ele não de uma forma jurídica, mas abstrair ele da forma mais abrangente possível. Então, você acordar, você escovar o dente, você ligar seu carro, você ir para o trabalho, são todos fatos, todos acontecimentos. O sol nascer, o sol se pôr, a lua aparecer, a lua sumir, a nuvem se deslocar. São todos acontecimentos e que podem ter relevância de acordo com o foco que você vai dar para isso, ok? Agora vamos deixar esse conceito um pouco de lado e vamos entrar um pouco no conceito jurídico. Como é que funciona o nosso ordenamento? Veja aqui. O nosso ordenamento, basicamente, ele funciona. Existe um conjunto de regras que a gente chama de ordenamento, certo? E esse conjunto de regras, ele vai ser responsável por regular as nossas relações sociais, ok? Então veja que existe aqui um conjunto de regulamentos, né, de normas que vão regular as nossas relações sociais, ok? Como é que é feita, né, do ponto de vista técnico, esse conjunto de regras? Eles são sempre abstratos, certo? E genéricos. Então, vamos pegar esse conceito geral, veja, a gente está abstraindo aqui, certo? Para entender um pouco o fato jurídico. Como que ele é pensado esse sistema? Basicamente é o seguinte, você tem aqui um fato da vida, certo? E o direito, ele vai atribuir a este fato da vida consequências jurídicas. Não é assim? Vamos pensar então num exemplo mais palpável para a gente entender isso. Dentro desse conjunto de regras, né, que a gente chama de ordenamento jurídico, existe, por exemplo, a previsão que vai dizer sobre prestação de tutela alimentícia. Só para a gente ficar num exemplo corriqueiro. Então veja, o ordenamento ele vai dizer que quando há uma relação de paternidade, por exemplo, você vai estar incumbido, você vai poder ser responsabilizado para prestar tutela alimentícia sobre esse menor incapaz, ok? Essa é a regra em abstrato. Veja, ela é genérica, ela é abstrata, né? Ela não está falando sobre o caso do João e do filho dele, não está falando do caso do Carlos e do filho dele, não, está falando de uma forma geral e abstrata, e que todo mundo, se incidir nesse fenômeno, vai ter que prestar tutela alimentícia. Então, todo mundo que tiver um filho vai poder incidir nessa hipótese jurídica. Então, na aplicação do direito por esse raciocínio, veja que ele sempre vai acontecer de uma situação abstrata e o ordenamento vai prever, certo? Como é que então, o ordenamento vai prever? Vai acontecer de uma situação abstrata que o ordenamento vai prever, e essa situação abstrata vai incidir sobre um fato concreto. Teoria geral do direito, isso aqui, certo? Então veja que é possível se unir esses dois conceitos
para que seja possível entender o que pode se entender de fato, para que seja possível entender o que é fato jurídico. Então veja, vamos agora ao conceito. Fato jurídico, anotem aí, e aí na edição colocam. É aquilo que passa a ganhar relevância no plano do direito porque pode produzir efeitos jurídicos. Então, vamos voltar aqui para o nosso plano geral. A gente vai ter aqui... Vamos voltar para o nosso plano geral. A gente tem fatos, certo? E esses fatos, eles podem ser de toda e qualquer natureza e versar sobre todo e qualquer assunto. Mas desses fatos, a gente tem uma espécie qualificada, que são os fatos jurídicos. E por que essa espécie vai ser qualificada? Justamente tem os fatos e os fatos jurídicos. E por que os fatos E por que os fatos jurídicos são fatos qualificados? Justamente porque eles vão incidir, essas hipóteses que podem ser genéricas, vão incidir em coisas que estão aptas a produzir efeitos jurídicos. E por que são aptas a produzir efeitos jurídicos? Porque consta no nosso ordenamento. Então veja, existem fatos que estão ali, fatos que estão ali previstos no ordenamento. Todo mundo que tiver um filho menor e com ele estabelecer essa relação de parentesco, essa pessoa for seu ascendente direto, o ordenamento vai impor uma obrigação de prestar tutela alimentícia. Ok? Isso está claro? Ótimo. Então, o que vai ser um fato jurídico? Quando você tiver... Então, qual que vai ser o fato jurídico? Ter um filho que necessita da prestação da tutela alimentícia. Viram? Ocorre esse efeito que a gente chama de subsunção e um fato que aparentemente é irrelevante, como por exemplo o sol nascer e etc., passa a ter efeitos jurídicos porque o ordenamento abstrato e genericamente assim consignou para ele. Ok? Então agora a gente pode passar para o conceito propriamente dito. Acontecimento natural ou humano apto a criar, modificar ou extinguir relações jurídicas. Então vamos lá. Acontecimento, olha só, fato, lembra que a gente disse em sentido lato e tudo mais, em sentido amplo, a gente pode entender como todo aquele acontecimento, evento, etc. Natural ou humano, porque pode decorrer de ações que a própria natureza consegue fazer, por exemplo, que a própria natureza faz, por exemplo, o sol nascer, o sol se pôr, é um exemplo, ou humano, que são aquelas coisas que os seres humanos fazem, por exemplo, a reprodução é algo que nasce de ações humanas, a natureza por si só não consegue fazer isso. E que sejam aptos a criar, modificar ou extinguir relações jurídicas. Quando a gente fala disso, o que isso quer dizer? Quando uma coisa é apta a criar, modificar ou extinguir relações jurídicas, a gente está dizendo que a ela é possível ser atribuídos efeitos jurídicos. Então olha como é mais fácil a gente partir da abstração e aí sim chegar no conceito propriamente dito. É muito mais fácil do que fazer o caminho contrário. Então, por exemplo, o fato de você... Vamos agora entrar nos exemplos, porque, como eu disse, tanto a situação concreta, tanto o conceito técnico, quanto a situação abstrata, quanto a situação contextualizada, é objeto de pergunta pelo exame de ordem. Então, por exemplo, se você dá comida a alguém, isso pode ser um fato que juridicamente não tem ali nenhuma relevância. É um mero ato de boa vontade que aconteceu e passou, enfim. Agora, se essa comida, ela, por exemplo, está estragada, ora, aí você já passa a incidir numa hipótese que passa a ter relevância para o mundo jurídico. Veja, um fato que o sistema qualificou e que vai incidir sobre esse fato qualquer que você conseguiu, ou esse fato qualquer que você fez, ok? Ou então, quando você é obrigado a prestar alimentos em decorrência de paternidade.
Mais uma vez, o fato de você estar prestando alimentos podia ser para um amigo, podia ser, né, me dá uma bolacha, você... Não, mas você está dando alimentos porque você está sendo obrigado. Então, este é um fato jurídico, é um fato capaz de criar, produzir ou extinguir relações jurídicas. Em outras palavras, produzir efeitos jurídicos, ok? Na próxima aula a gente entra nas classificações especificamente e aí a gente continua falando sobre esse assunto. Reforço o convite para que vocês continuem nos ajudando e a gente se vê na próxima aula. Muito obrigado pela atenção.